Bom, pessoal, vamos lá. Na videoaula anterior, nós falamos aí sobre Certificate Authority. No final da videoaula, recomendei que, caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda em relação à parte conceitual, né, porque eu não entrei em detalhes, né, de um certificado, em detalhes de um Certificate Authority, só dei uma, uma conceitualizada, né, se é que essa palavra existe, conceitualizada, mas eu dei uma conceituada, vamos dizer assim, na parte aí de Certificate Authority. Nessa topologia nós não temos um Certificate Authority, nós precisamos incluir um servidor de Certificate Authority, certo? Então vamos lá, botão direito do mouse, Node, para quem já conhece aí o IVNG sabe muito bem o processo de inserir um novo Node dentro da sua topologia. Esse meu Certificate Authority ele vai precisar ter duas interfaces. Antes de falar da quantidade de interfaces, deixa eu mencionar que eu estou utilizando uma imagem do Ubuntu 20.04. Tá? Então vou dar aqui um save, incluir aqui um servidorzinho Linux no meu ambiente, que eu vou voltar aqui o botão direito do mouse, vou editar, vou trocar o nome dele de Linux para CA. Porque toda vez que a gente bata o nome, a gente saiba que esse cara faz o papel, desempenha o papel de Certificate Authority da nossa topologia SD-WAN, tá certo? Vamos conectar ele aqui no nosso switch, tá? Então pode ser qualquer porta do switch, eu vou deixar na 1/2 mesmo, tá? Ok. Ou seja, através da interface Ethernet 0, ele vai ter conectividade IP com os nossos controladores, ok? E botão direito do mouse, vamos adicionar uma network do tipo management, então save, e vamos conectar essa interface com o nosso roteador, perdão, com o nosso servidor CA, na interface Ethernet 1 dele. A função dessa network aqui é fazer, permitir, melhor dizendo, com que eu tenha conectividade via SSH com esse servidor CA através da minha rede IP real, através da minha LAN real, tá certo? Então, por trás dessa network aqui, imagine que vai ter o meu PC real, que eu estou utilizando aqui para dar aula para vocês, para fazer o curso para vocês. Então, aqui eu vou ter o meu PC, que vai estar conectado num switch, que está, melhor dizendo, conectado num switch, e esse switch, através de toda a parte de virtualização do SXI, consegue prover a conectividade que eu preciso com essa máquina virtual do IVE, tá? Com esse meu cenário aqui dentro do IVE, ok? Vocês não precisam entender aqui, tá? Como é que está a minha estrutura interna, eu só preciso que vocês entendam que esse elemento chamado net aqui, a função dele é possibilitar a conectividade IP entre a minha máquina física e o cenário virtual desse laboratório, tá certo? Bem, antes de ligarmos o nosso CA e começar a configuração de um servidor Certificate Authority, nós precisamos fazer o startup inicial aqui, ó, dos nossos controladores. Nós somente inserimos ele dentro do ambiente, startamos ele e vamos começar a fazer a configuração desses controladores agora. Vamos começar aqui pelo Vivaldi. Tá? Então eu vou acessar o Vivaldi aqui, clico em cima dele, entro dentro do meu Sequilio CRT. Você pode estar utilizando um PUT, qualquer outro emulador de terminal de sua preferência, não necessariamente o Sequilio de CRT. Tá? Então, opa, utilizei a senha errada, na verdade é o primeiro acesso que eu estou fazendo a esse cara chamado Vivaldi. Então o usuário é admin, a senha é admin, e aí ele vai pedir para que eu defina uma nova senha. Eu vou colocar aqui uma senha que eu uso costumeiramente. Você pode definir uma senha aí que melhor lhe convém, tá? Então, beleza, estou logado dentro do meu Vivaldi, tá? Ele vem com o nome aqui default de VED,
porque no final das contas é a mesma imagem, tá? De um roteador virtual Viptela e do Vivaldi, tá? Do serviço de Vivaldi, ok? Lá no nosso velho iOS, Cisco iOS, tudo que você precisa configurar, você parte de um modo que nós chamamos de modo de configuração, tá? Aqui no Vivaldi, no vManage, no vSmart, é a mesma coisa. Você tem um modo privilegiado, que é esse modo aqui, e para que eu possa começar a configuração, eu tenho o config terminal também, tá? Então, config terminal, ele me joga no modo de configuração, ok? A configuração inicial que nós vamos fazer, o setup inicial dessa caixa, como nós estamos falando de instâncias de SD-WAN, então vBound, vManage, vSmart, eles necessitam de um bloco de configuração que nós chamamos de System Configuration, tá? Então eu entro dentro do modo System e quais são as informações triviais que eu preciso prover para o meu equipamento. Tá? Então, vou abrir aqui um bloco de notas. Tá? Então, o que eu preciso configurar no meu Vivaldi? Então, vamos começar pelo Vivaldi. Então, entrei dentro do modo System. E aí eu preciso informar qual que é o site ID desse equipamento. O site ID, pessoal, ele vai identificar unicamente a qual site, tá, um determinado equipamento pertence, ok? No meu caso aqui, eu estou fazendo de conta que os meus equipamentos eles estão na cloud, tá? E que na cloud eu estou utilizando o site ID 1, ou seja, tudo que é controller ele vai fazer parte do site ID 1, ok? Então, dentro do modo de configuração de System do meu Vivaldi, eu vou colocar que ele pertence ao site ID 1, ok? Depois, eu preciso entrar com uma informação chamada de System IP, tá? O System IP, ele é análogo a um Router ID, que você configura lá no BGP, no SPF, por exemplo, tá? No EIGRP também. Então, o System IP ele é como se fosse um Router ID do equipamento. Nesse caso, eu vou dizer que ele vai ser o 1.1.1.1, porque ele é o equipamento inicial aqui do meu cenário, tá? É o primeiro equipamento que eu quero configurar aqui como sendo o meu controle, tá? Nossa, ficou meio horrível aí essas últimas frases aí. Eu vou tentar explicar novamente de uma maneira melhor. Aqui eu não vou editar vídeo não, tá, pessoal? Quando eu errar, eu vou contornar no mesmo instante, ao invés de ficar editando o vídeo. Eu quero que o Vivaldi tenha o primeiro endereço IP dentre os meus controllers, tá? Então, por exemplo, a vManage vai ser o final 2, o vSmart 1 vai ser o final 3 e o vSmart 2 vai ser o final 4. Isso tanto para as interfaces de gerência quanto para as interfaces de transporte, que eu vou explicar, se não nessa videoaula ainda, na próxima videoaula do que se trata essas VPNs de gerência e VPN de transporte, ok? Que mais, pessoal, que eu preciso setar de informação aqui? Eu preciso colocar o Organization Name. Tá? O Organization Name é o nome da organização do qual esse controller, esse Vivaldi pertence. Tá? No nosso caso, eu vou utilizar aqui o nome Organization Name Viptela-SD-WAN 1. Ok? Esse Organization Name ele deve ser global na sua rede SD-WAN. Ou seja, ele deve ser igual entre todos os equipamentos da sua rede SD-WAN, seja entre os controllers, ou seja entre os roteadores SD-WAN e os controllers, ou equipamento SD-WAN, roteador SD-WAN para roteador SD-WAN. Para fazer parte dessa rede SD-WAN, o Organization Name, o campo Organization Name deve ser igual para todos os equipamentos da rede SD-WAN, certo? Depois, eu preciso dizer qual é o endereço IP do meu Vivaldi, tá? Então, no caso do Vivaldi, eu tenho
dois endereços IPs. Vou aproveitar para falar aqui já. Eu tenho um endereço IP que vai ser configurado nessa interface ETH0 e eu tenho um endereço IP que vai ser configurado aqui, ó, na Gigabit Ethernet 0/0. Qual que é a diferença entre elas, pessoal? A diferença é que um está na VPN 512 e o outro está na VPN 0. Qual que é a diferença da VPN 512 para a VPN 0? VPN 512 eu uso especificamente para gerência, ou seja, se eu precisar acessar esse Vivaldi através da minha máquina, que, lembrando, toda vez que você vê esse MGMT aqui, ó, é uma conexão que eu tenho lá da minha máquina física com esse cenário aqui, tá? Na rede 9268.00/24. Então, se eu precisar acessar esse equipamento Vivaldi via SSH, por exemplo, eu vou acessar através da interface VPN 512, através do IP configurado na ETH0 desse equipamento Vivaldi, tá certo? Dessa máquina virtual chamada Vivaldi, ok? Bom, e a VPN 0 então, Sérgio? Para que eu vou utilizar a VPN 0? A VPN 0 é a VPN por onde você vai ter conectividade do seu equipamento Vivaldi, nesse caso, com toda a sua rede SD-WAN. Então, por exemplo, se eu preciso que esse equipamento aqui, o CIED 3, fale com o Vivaldi, ou seja, estabeleça um túnel com o Vivaldi, ele vai estabelecer esse túnel através do endereço IP da VPN 0. Tá? VPN 0, pessoal, é a VPN de transporte, ou seja, tudo que é serviço de transporte, ou seja, serviço de internet, MPLS, LTE, entre outros, vai se conectar ao meu equipamento SD-WAN através da VPN 0, sempre através da VPN 0. Nós vamos falar mais adiante que existem outros tipos de VPN no SD-WAN, tá? Que são as VPNs de serviço, ok? Então, as VPNs de serviço elas podem estar no range de 1 a 65.527, se eu não estou enganado, tá? De 1 a 65.527, exceto, ou seja, você não pode escolher a VPN 0 nem a VPN 512. Essas são reservadas, tá? Uma é reservada para fazer a camada de transporte, como eu estou explicando aqui, e a outra para fazer a parte de MGMT, de management, ok? A parte de gerenciamento da caixa, tá certo? Bom, então, voltando ao script inicial do nosso Vivaldi, deixa eu abrir de novo aqui. O Vivaldi vai ser o endereço IP que eu vou dar aqui para a interface GE0/0 do nosso Vivaldi, tá? Então, que endereço IP eu vou dar lá? Bom, aí nós temos que voltar ao nosso esquema de endereçamento novamente, né? Deixa eu minimizar aqui de novo. Tá? Nós estamos utilizando aqui, ó, 201.0.255.0/24 para o enlace entre o nosso roteador de internet, que está aqui, tá? E o nosso roteador de borda, que está aqui. Nosso roteador de borda, que está aqui, tá? Lembrando que sempre o terceiro octeto, né, vocês devem se lembrar lá das primeiras aulas, eu utilizo para identificar o site. Tá? Então, por exemplo, aqui 201.0.11, é o trânsito entre o meu roteador de internet e o equipamento de borda do data center A. Tá? Pela internet. Né? Então, 201 identifica que é a internet. 202.0.11, 202 identifica que é MPLS. O 11 no terceiro octeto identifica que é o trânsito entre o meu serviço de MPLS e o CIED 2 dentro do data center B. E assim por diante, assim sucessivamente. Tá? Vamos abrir aqui o roteador. Deixa eu zerar aqui as configs. Vamos abrir aqui o roteador
e vamos fazer o seguinte, ó. Antes de mexer no roteador, deixa eu minimizar aqui de novo, deixa eu pegar o lápis de novo. Vamos estabelecer aqui que a rede IP dos nossos controladores na VPN 0 será a rede IP 201.0. Site ID qualquer 1.0/24, ok? Onde o IP final 1 eu vou colocar aqui, o IP final 2 aqui, o IP final 3 aqui e o IP final 4 aqui, ou seja, IP final 1 para o Vivaldi, IP final 2 para o vManager, IP final 3 para o vSmart 1, IP final 4 para o vSmart 2. E o gateway default deles vai ser esse roteador aqui, ó, o roteador de borda. Tá? No roteador de borda eu vou colocar o IP final 254 dessa rede 201.0.1.0/24, ok? Então vamos configurar o roteador primeiro, por isso que eu já abri o roteador aqui, porque ele ainda não tem um IP nessa rede. Deixa eu apagar aqui. Ok. Tá? Show IP Interface Brief. Então ele tem aqui os endereços IPs lá das aulas iniciais, né? 201.0.255.1, 192.168.0.228 é o IP que ele pegou da minha rede real, tá? Da minha rede física aqui, que é por onde ele sai para a internet real, tá? E só, tá? Então vamos agora utilizar a interface giga 0/0 para setar um IP para a rede 201.0.1.0/24, que é a rede da VPN 0 dos nossos controllers. Então, conft interface gigabit 0/1, 0/0.10. Vamos criar essa rede dos controllers dentro da VLAN 10. Tá? Então, enter, encapsulation.1 10, perfeito, IP address 201.0.1.254, 255.255.255.0, no shutdown, dar um enter em WR. Aqui está feito, simples assim. Tá? Então pegamos o último IP e configuramos no roteador de borda, que vai ser o gateway default. Opa, não é tão simples assim não. Faltou o que, pessoal? Perceba o seguinte. Para que essa rede IP aqui, que está diretamente conectada a esse roteador, esteja acessível para qualquer um dos roteadores SD-WAN, ou seja, se esse equipamento aqui, ó, o CIED, se esse equipamento aqui, ó, o CIED 3, consiga falar com o Vivaldi, ele precisa ter rota para chegar lá, né? O gateway default dele é o roteador de internet. O gateway default do roteador de internet, Nest Hope, é o roteador de borda. E o roteador de borda vai estar diretamente conectado nessa rede aqui dos controllers. Porém, o roteador de borda, ele troca roteamento com o roteador de backbone via BGP. Então nós temos que anunciar essa rede nova dentro do BGP, lá no roteador de borda. Então, como é que nós fazemos isso? Conft. Se não me engano é router BGP, número da S é 100, tá? Isso mesmo. Address Family IPv4. Vamos colocar o comando network 201.0.1.0 mask 255.255.255.0, tá? Então end WR, automaticamente agora essa rede está sendo propagada via BGP do roteador aqui de borda para o router de internet, ok? Maravilha. Vamos entrar aqui nesse switch. Eu preciso agora, como a gente está trabalhando com subinterfaces, né? Como a gente está trabalhando com 802 1Q aqui, né? Com o router on stick, eu preciso configurar a porta do switch para o roteador de borda como sendo uma interface de trunk, certo? Conceitozinho lá do CCNA. Interface gigabit 0/3, tá? Switch port mode trunk.
Opa, switch port trunk encapsulation, devo setar o encapsulation desse trunk é o .1Q, e agora sim switch port mode trunk. Falta o que aqui, pessoal? Criar a VLAN 10, né? VLAN 10, name controllers. Legal. Vamos sair. E agora eu tenho que aplicar a VLAN 10 em modo acesso para as interfaces giga 00, 01, 02 e 11. Então vamos fazer aqui o interface range gigabit 0/0 traço 2, gigabit 1/1. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Como eu não vou trocar BPDUs, não vou ter outros switches conectados a essas portas, vamos digitar aqui, vamos aplicar o port fast, span tree port fast, ok? Legal, vamos dar um end, um WR, e ok. A parte de conectividade de infraestrutura está pronta, tá? Agora vamos voltar para a configuração do nosso VBound, tá certo? Já estamos em 21 minutos, vamos continuar, vamos terminar o VBound aqui, na próxima videoaula a gente faz o vManage e o vSmart, tá? Então, VBound, nós vamos dar o IP, qual que vai ser o IP do VBound? Na VPN 0 vai ser 201.0.1.1, ok? E eu vou escrever aqui a palavra local, ou seja, eu estou dizendo para ele que ele é o próprio VBound, tá certo? E por último, eu vou dar aqui um host name, vou tirar o nome dele de VED para VBound, tá certo? E vou aplicar o comando commit. Então esse aqui é o primeiro trecho da nossa configuração do nosso VBound. Então Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó, ele aplicou toda a configuração, vou dar um commit, se tiver tudo certo ele vai dar a mensagem de commit complete. Já trocou para mim lá ó, o hostname de VED para VBound, tá certo? Então toda vez que você aplica uma configuração num controlador SD-WAN, você precisa, não só no controlador SD-WAN, mas também lá no CIED, nos roteadores SD-WAN, você precisa aplicar a configuração com o comando commit. Tá? Lá no nosso iOS tradicional, quando você aplica a configuração, ela automaticamente entra em execução, né? Ou seja, ela já automaticamente faz parte da running config. Tá? Aqui não, aqui para que ele possa entrar em execução, você tem que dar esse comando commit. Okay? Bom, feita a configuração da parte de system do equipamento, eu devo configurar agora a VPN 0 e a VPN 512. Eu vou começar aqui pela VPN 0, por quê? VPN 0, Enter. Estou dentro do modo de configuração da VPN 0. Porque as interfaces do roteador, por default, do VBound e dos demais elementos controladores, por default, todas as interfaces dele pertencem à VPN 0. Eu não vou utilizar a ETH0 aqui para a VPN 512, para a gerência, então eu tenho que tirar essa interface ETH0 de dentro da VPN 512. E como é que eu faço isso? Através do comando no interface, no caso aqui é ETH0, tá? Pessoal, aqui um detalhe, você tem que digitar realmente em minúsculo, do jeitinho que o sistema conhece, tá? Então aqui não tem tab para completar, então você tem que digitar lá no interface ETH0, tá certo? Beleza. A interface GE0/0 ela vai permanecer dentro da nossa VPN 0. Então como é que eu faço para configurar ela? Ainda no modo de VPN 0, eu digito interface GE. Lembra, o nome da interface tem que estar exatamente como você digita, tá? 0/0. Enter, estou dentro do modo de configuração da interface GE0/0. Aqui sim eu vou digitar o comando IP address. Qual que vai ser o IP mesmo aqui do lado da nossa VPN 0? Vai ser o 201.0.1.1, que é o IP aqui do nosso VBound, /24, ou seja, não preciso dar espaço digitar 255, 255, 2550. Eu posso digitar a notação barra e a quantidade de bits ligados nessa máscara, nesse caso /24, tá?
dou o no shutdown. Existe uma configuração de túnel que você precisa fazer nas interfaces da VPN 0. No startup inicial dos nossos controllers, você deve desabilitar essa função de túnel. Tá? Então eu vou garantir aqui que o túnel esteja desativado, no Tunnel Interface. Okay? Feito isso, pessoal, eu vou sair do modo de configuração da interface, um exit, tá? E aqui dentro da VPN 0 eu vou criar uma rota default, apontando para onde? Apontando para o IP do nosso roteador de borda, 201.0.1.254. Enter. Tá? Então está aplicada aí a rota default. Feito isso, eu posso sair de dentro do modo de configuração da VPN 0. E agora? Agora falta configurar a VPN 512. Então, VPN 512, Enter. Tá? Dentro da VPN 512 eu tenho o quê? Eu tenho a interface ETH0 agora. Então, se eu tirei ela de dentro da VPN 0, né, se eu dei lá um No Interface, tá aqui, né, No Interface ETH0, ela automaticamente está dentro da VPN 512 para que eu possa utilizá-la dentro da VPN 512. Okay? Então, interface VPN, interface ETH0. Tá? Então, estou dentro do modo de configuração da ETH0. Qual o IP que eu vou dar para ela? Pessoal, a minha rede é a 192.168.00/24. Essa é a minha rede real. Tanto que ela está aqui em cima, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Minha rede real aqui da minha LAN, da minha residência. Tá? Então, eu já reservei no DHCP do meu roteador de internet o seguinte endereço IP. Deixa eu voltar aqui. Então, IP address 192.168.0. Bom, esse não vai ser sempre o IP final 1, então ele é o IP final 1 aqui embaixo. Eu vou deixar ele com o IP 201. Tá? Infelizmente não vou poder utilizar o IP final 1, mas vai ficar 201. O outro vai ser 202. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então 201/24. Ok? Dou um no shutdown. Beleza. Aqui eu não preciso me preocupar com no túnel interface, porque não existe o conceito de túnel em cima da interface de gerência, tá? Então eu dou um exit aqui, saio de dentro do modo de configuração da interface, e aqui agora no modo de VPN 512 eu digito também, crio também uma rota default, apontando para o meu roteador de internet. Tá? Que é o final 1. Okay? Fiz essas configurações, commit. Vou aplicar as configurações na caixa. Então, commit complete. Tá? Vou dar um end aqui e vamos agora verificar como é que ficaram essas configurações no Vivaldi. Eu posso dar o show running system, que foi o que nós configuramos primeiro. Ó. Então, tá lá o hostname que nós aplicamos, o system IP, o site ID, tá certo? Depois eu posso digitar show running VPN 0, que é a VPN que nós acabamos de configurar. Ó. Então, dentro da VPN 0 tem a interface GE0/0 com o seguinte endereço IP, 201.0.1.1. Tá? E a rota default para o 201.0.1.254. E também o show running VPN 512, que foi a VPN que nós configuramos para fins de gerenciamento. Eu tenho lá o endereço IP 192.168.0.201, cuja rota default é 192.168.0.1. Vamos testar aqui, vamos fazer um ping para ver se eu tenho conectividade com o gateway default pela VPN 0, tá? Ou seja, do Vivaldi aqui para o roteador. Através do comando ping 192.168.0.254. Opa, perdão, estou pingando IP errado. É ping 201.0.1.254. Beleza, o nosso roteador. Tá certo? Ou seja, pela VPN 0, se eu quiser testar até um ping para a internet, ó,
Ah, ele não vai porque eu não estou fazendo NAT desse endereço IP lá embaixo no roteador. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no roteador, inclusive esse é um teste interessante para a gente fazer. Vamos ver se o roteador está pingando na internet. Show. Run interface gigabit 0/0. Já sei. Achou run interface gigabit 0/0.10. O IPNAT inside não está aqui dentro. Tá? Interface gigabit 0/0.10. IPNAT inside. Agora o nosso Vbound deve pingar a internet. Vou lá. Beleza? Pessoal, então essa foi a videoaula de configuração inicial do Vbound. Na próxima aula nós vamos fazer a configuração inicial do vManager. Ok? Como nós já preparamos aqui toda a parte de estrutura de roteamento, tá? Então a configuração do vManager vai ser mais rápida. Ok? Até a próxima aula.